nós vamos estar tratando deste assunto. São 3 capítulos que nós vamos estar tratando sobre coisas questionáveis. São coisas que os cristãos perguntaram no passado, perguntam até hoje e vão perguntar enquanto houver cristianismo sobre esta terra. Essas perguntas sempre existirão. Paulo respondendo os irmãos de Corinto sobre o casamento, agora ele passa do campo do casamento e vai para o campo de relacionamento com coisas espirituais. Ele vai falar justamente sobre comida sacrificada, dedicada aos ídolos, coisa que era muito comum naquele tempo. E no capítulo 9, Paulo vai dar o exemplo de si mesmo, abrindo mão assim dos seus direitos que ele tinha constituído, para que também não escandalizasse ou não fizesse alguém tropeçar. No capítulo 10 ele vai usar o exemplo do próprio Israel, também relacionado ao pecado, de idolatria. E neste capítulo ele usa o exemplo de Cristo com amor. Amar o seu próximo é não contribuir para que o seu próximo tropece, que ele não peque. Isto é um ato de amor. Como eu já estava falando, nós vamos tratar especificamente do consumo de carne oferecidas a ídolos. Até hoje nós temos algumas pessoas que ainda oferecem alimento aos ídolos. Uma vez ou outra você passa por aí numa encruzilhada, lá tem alimento, né? Tem bebida, tem alimento, tem bebida, e você percebe que até hoje as pessoas cultivam essa cultura. E alguns, que não tem medo de nada, chuta, o que não dá para comer, o que aproveita, ele come. Já vi muito relato de pessoas que comeram oferendas e não morreram, estão vivos, estavam com fome, passaram na encruzilhada e tinha alimento ali, tinha frango assado, frango assado, no ponto, até uma dosinha de vinho para tirar o gosto do frango, já vi muitas histórias e ninguém morreu por isso, uma farofazinha ali arrumada. Até hoje as pessoas costumam oferecer alimento aos ídolos, só que os ídolos não comem, os ídolos não têm boca, ou se tem não fala, se tem ouvido não ouve, se tem olhos não enxergam, se tem mãos não apalpam. É o que disse o salmista: os ídolos têm tudo isto, mas não se movimentam. Tem boca, não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Os ídolos não comem, mas as pessoas mantêm este costume de estar oferecendo alimentação, comida aos ídolos. E naquele tempo era muito normal também, as pessoas oferecerem comida aos ídolos. E Paulo ele vai oferecer 4 conselhos para ajudar a discernir o certo e o errado nos assuntos que são questionáveis. Este era um problema muito sério para a igreja em Corinto. Era a comida dedicada aos ídolos. Por quê? A igreja ela era constituída de judeus e de gentios. E os crentes judeus não queriam de forma alguma ter contato com a idolatria pagã. Os judeus, quando voltaram da Babilônia, eles voltaram tão certos de que nunca mais praticariam a idolatria, até porque o livro de Deuteronômio também resiste que quando Deus os resgatasse do cativeiro, nunca mais eles serviriam a ídolos, e nunca mais os judeus serviram a ídolos, desde quando voltaram do cativeiro. Então eles sentem esta amargura, eles sentem o quão amargo é servir aos ídolos, o quão prejudicial foi para eles se voltarem aos deuses das nações, que eles não querem nenhum acordo, nenhum contato com a idolatria pagã. Então isso foi um problema na igreja de Corinto, e eles perguntaram a Paulo, e Paulo vai responder
sobre o casamento e também sobre se eles podiam ou não comer esta carne sacrificada, dedicada aos ídolos. Por quê? Em Corinto, grande parte da carne abatida era abatida nos próprios templos pagãos. Parte da carne ficava com o sacerdote e parte dessa carne era levada a festas particulares e vendida também. Grande parte dessas carnes eram vendidas por um preço bem abaixo de mercado, e isso era um atrativo para cristãos pobres poder comprarem carne, pois a carne era mais barata do que se achava no mercado. As carnes que eram abatidas nos templos, dedicadas aos ídolos, parte delas ia para o sacerdote, parte delas iam para festas particulares, e parte dessa carne era vendida bem abaixo do preço. Isto era tentador para os irmãos que tinham pouco dinheiro. Eles compravam essas carnes que eram abatidas em templos pagãos, e isso se tornou um problema, porque os irmãos judeus não queriam comer dessas carnes, não queriam comer dessa carne vendida barata, abaixo do preço, tentadora, porém carne que eram abatidas em templos pagãos. E isso se tornou um problema, que nós podemos até imaginar que quando os amigos ou vizinhos cristãos convidavam um deles para a festa, provavelmente usavam essa carne dedicada a ídolos. Quando alguns vizinhos, alguns irmãos, porque tudo é de acordo com a comunidade, compravam carne mais barata, faziam um banquete, aí convidavam o crente para comer. Às vezes era até mesmo um outro crente mais pobre que comprava uma porção de carne com um preço bem abaixo da média e convidava seus vizinhos, amigos, irmãos para participarem daquele banquete. Aí vem a pergunta: os cristãos deveriam participar dessas festas? Havia algum poder demoníaco nessa carne que prejudicasse o corpo ou o espírito do cristão? E comer desta carne tornaria o cristão impuro? Este assunto de primeira mão não é dedicado a nós. Foi um problema no passado que houve lá na igreja de Corinto, mas hoje nós temos muitos problemas parecidos também. Existem lugares que cristãos podem ir, existem festas que cristãos podem participar, existem ambientes que o cristão pode frequentar. Se eu for um pouco mais preciso, agora que nós já estamos no século 21, isso não é mais um problema para nós, mas até os anos 90 era um problema. Os crentes poderiam ter uma televisão em casa, os crentes poderiam ir ao cinema, os crentes poderiam ir de sunga na praia, de biquíni, os crentes poderiam andar em determinados ambientes que era escandaloso para os crentes. Esse é um tipo de pergunta que nós devemos fazer, relacionado aqui bem próximo da gente. Este assunto aqui está relacionado aos irmãos que enfrentaram esse problema quanto ao comer ou não comer carne dedicada a ídolos, carne que foram abatidas em templos pagãos. Claro que hoje nós não enfrentamos esse problema, nós não enfrentamos. Até que se eu estiver passando com muita fome na encruzilhada e tiver um frango assado, a gente tem que bendizer a Deus, pegar o frango ali assadinho e agradecer a Deus e abençoar e passar para dentro, matar a fome, matar a fome. Então hoje nós não enfrentamos este problema. Claro que se eu sei que naquela festa em que me convidaram, o banquete é totalmente mundano e está envolvido, enraizado com obras das trevas, da escuridão, logo para mim não é ideal, não é adequado. Mas a alimentação que ali está é o que nós vamos entender, se ela é prejudicial para o corpo, se é prejudicial para o espírito e se isso torna a gente impuro. Mas Paulo ele apresenta o quê? 4 conselhos para ajudar a discernir entre o certo e errado
quanto a essa questão das carnes dedicadas aos ídolos. O primeiro conselho de Paulo está no versículo 1 ao 3, que nós lemos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecimento dele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O primeiro conselho de Paulo é examinar a sua atitude, a nossa própria atitude quanto ao conhecimento. Quanto ao conhecimento que nós temos, a nossa atitude. A que ponto nós conhecemos a situação? Devemos examinar a nossa atitude. Por exemplo, muitas vezes cristãos que são firmes, que conhecem a palavra, cristãos já maduros, conhecedores da palavra, eles são propensos a se ensoberbecer quando lidam com cristãos tíbios, ou seja, com cristãos mornos, cristãos indecisos. Cristãos tíbios são aqueles que são mornos, são como os irmãos de Laodiceia. Eles não abandonam a Deus, mas não se entregam totalmente, né? Eles não são pessoas maduras, enraizadas, não entregaram totalmente o seu coração, porém não abrem mão, permanecem mornos, sem atitude, sem vida. São cristãos tíbios, cristãos mais fracos, cristãos mornos. Então nós entendemos que pessoas que têm conhecimento, cristãos mais maduros, cristãos que têm mais conhecimento, têm essa tendência de ensoberbecerem sobre esses irmãos, né? Sobre esses irmãos. Às vezes eles não examinam a sua atitude quanto ao saber, que Paulo diz que quanto às coisas sacrificadas, todos nós sabemos e temos conhecimento. O conhecimento incha, ou seja, ensoberbece. O conhecimento ele incha, ele ensoberbece. Tanto aqui em Romanos, tanto aqui em 1 Coríntios 8, como em Romanos 14, Paulo admite que alguns cristãos são maduros e firmes na fé, enquanto outros são tíbios, são fracos na fé, né? Eles têm uma visão legalista da vida cristã. E nós, como cristãos maduros, que nos consideramos mais um pouquinho conhecedor da palavra, nós não podemos jamais nos ensoberbecer sobre aqueles que não têm o mesmo conhecimento que a gente tem, sobre aqueles que não conhecem a altura que a gente conhece. Devemos viver contribuindo para que não venhamos nos ensoberbecer sobre eles, de forma alguma. Por quê? Porque o saber ensoberbece, como diz o versículo 1. O saber ensoberbece, né? O saber ensoberbece, mas a Bíblia diz que o amor edifica, ou seja, o amor está acima do saber. Examinar a atitude, examinar a sua atitude, é exercer o amor, o exemplo de Cristo sobre aqueles irmãos que não têm conhecimento sobre o que devem comer, o que não comer, né? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele não está de forma alguma, né, nos induzindo a sermos irmãos ignorantes, né, com falta de conhecimento. Não, de forma alguma. Ele está apenas nos advertindo, pois Paulo ele admite que o cristão que pensa saber tudo, ele admite que não sabe nada, né? Quando o cristão pensa que sabe tudo, na verdade ele não sabe de nada, de forma alguma. Paulo está dizendo que nós devemos amar mais do que nos ensoberbecer sobre aqueles que não têm conhecimento, pois o amor está acima do conhecimento. Devemos examinar a atitude antes de nós partirmos para o entendimento mais profundo do que esse. Como já disse, Paulo não está tentando nos encorajar a sermos irmãos ignorantes, porque tem igrejas por aí que eles alegam isso combatendo o conhecimento, de que o conhecimento ele incha, ele ensoberbece, mas o amor ele edifica, a letra mata, o Espírito vivifica.
Tem igrejas que vivem assim, encorajando os irmãos a serem ignorantes, né? Mas Paulo está apenas nos advertindo que ter uma atitude orgulhosa não é ser igual a Cristo. Quando nós temos uma atitude orgulhosa, nós estamos nos declarando que não somos iguais a Cristo. Não somos igual a Ele, pois Cristo, Ele sempre tratou os outros com muita harmonia e jamais se ensoberbeceu, e nós devemos procurar nos parecer com Cristo ao máximo possível, como Ele mesmo diz no versículo 3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Nós entendemos que o amor a Deus e aos nossos irmãos deve ser proporcional ao conhecimento. O amor que eu tenho a Deus e pelos meus irmãos deve ser proporcional ao meu crescimento. Quanto mais eu aprendo, mais eu devo amar o meu irmão. Quanto mais eu aprendo, mais eu devo amar a Deus. Não é quanto mais eu aprendo, mais eu me ensoberbeço sobre os fracos. Porque tem gente que tem um prazer de entupir os outros com palavras que eu nunca vi, né? Quando pega um sem noção, meio assim desnorteado, aí ele cresce, aí ele parte para cima, aí ele humilha, arrota saber, mas é feio demais. É muito feio, pois o nosso amor a Deus e aos nossos irmãos deve ser proporcional, né, ao nosso conhecimento. Por isso que nós devemos, né, julgar ou examinar a atitude. Por quê? Nós não devemos julgar e nem rejeitar as pessoas. Romanos 14, do 4 a 12, se nós lermos, nós vamos entender que nós não podemos nem julgar e nem rejeitar as pessoas. Então, o primeiro conselho de Paulo sobre no tocante às coisas sacrificadas, aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Tem alguém que julga saber, tem gente que pensa que tem, mas não tem o conhecimento. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Versículo 2: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Tem gente que quando pensa que sabe muito, ele está admitindo que não sabe mesmo, não é de nada. Então o primeiro conselho é examinar a sua atitude. Segundo conselho de Paulo: verifique o conhecimento do seu irmão. Antes de comer alguma comida que você julga inadequada, você acha isso é normal. Lá no Maranhão, lá na minha cidadezinha do sertão maranhense, lá tem umas festas pagãs. O pessoal passa na rua tocando um zabumba e cantando umas músicas com as bandeiras dos seus ídolos, dos seus deuses. Eles fazem aquela procissão pela cidade e eles acampam na casa de algum anfitrião daquela festa pagã, e ali a comida rola solta, né? O crente pode comer ali, o crente pode ir lá, né? Se estiver passando com fome, ele pode encostar, né? Então vamos para o conselho de Paulo: verifique o conhecimento do seu irmão, né? Verifique o conhecimento do seu irmão. Versículo 4 a 8: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é do mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos, ou para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Por isso que Paulo disse que devemos verificar primeiro o conhecimento do nosso irmão, porque o homem não pode ter uma vida cristã plena se não conhecer a palavra.
Não, o homem não vai poder ter uma vida cristã plena se não conhecer a palavra. Temos sempre de levar em consideração que alguns cristãos não entendem as bênçãos da liberdade que temos em Cristo. Muita gente não entende as bênçãos que temos através da liberdade que nós temos em Cristo. Muita gente ainda vive preso, e tentam fazer a vida por suas regras e seus rituais. Está lá em Colossenses 2, 16 a 23, se você vai encontrar relacionado a isto. Porque se nós temos conhecimento, nós entendemos as bênçãos da liberdade que nós temos em Cristo, mas muita gente ainda vive preso a regras e a rituais e não entendem as bênçãos da liberdade. Por quê? Porque Paulo afirma claramente que os ídolos não são reais. Ele afirma claramente que os ídolos não são reais e que a carne oferecida aos ídolos não pode ferir o corpo ou o espírito. Versículo 8: a carne oferecida aos ídolos, elas não podem ferir nem ao corpo e nem ao espírito, pois os ídolos não são reais. Não importa se a carne foi oferecida ao ídolo ou não, você pode sim comer, desde quando você verifique o conhecimento do seu irmão. Nós vamos chegar lá. Isso se abrange não somente ao comer carne, como também algumas atitudes que nós tomamos, que nós devemos avaliar o nosso contexto, a que nível está o conhecimento dos nossos irmãos, se esse irmão vai suportar me ver fazendo uma coisa que ele julga inadequada, se esse irmão vai se desviar. Por isso que nós devemos julgar o conhecimento dos nossos irmãos, julgar o conhecimento do nosso irmão, pois a carne, segundo Paulo, ela não tem nenhum poder. Os ídolos do mundo não são reais, é apenas engano, pois o Paulo diz que é apenas um Deus e um só Salvador, que nós adoramos e obedecemos a Ele. Todavia alguns cristãos não sabem disso, não sabem disso. Eles não sabem ou percebem em si mesmo, que nenhum alimento é pecaminoso. Nenhum alimento é pecaminoso. Tem gente que proíbe, não pode comer peixe sem escama, peixe de couro, não pode comer, não pode comer carne de porco, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar café. E o que isso tem a ver com a nossa salvação? O apóstolo Paulo está dizendo que nenhum alimento é pecaminoso. Romanos 14:14, nenhum alimento ele é pecaminoso para as nossas vidas, e que nenhuma carne ou bebida pode tornar um cristão melhor. Eu vou comer essa carne porque agora eu vou ser mais crente ainda. Eu vou beber essa bebida porque agora eu vou ser mais crente. Não tem efeito, nem bebida e nem comida tem efeito negativo ou positivo para a nossa vida cristã. Nós só devemos avaliar o conhecimento do nosso irmão, o conhecimento dele. Se esse irmão ele tem estrutura, se ele é livre, se a mente dele é liberta, e se ele não vai se desviar. Analisar a mente do irmão, Nós precisamos analisar o conhecimento do nosso próximo. Não podemos fazer, eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Aí promove escândalos, outros se desviam porque viu crentes fazendo coisas que não eram para fazer. Tem vizinhos que não pode nem ouvir um casal cristão brigar, porque se um casal cristão brigar e o vizinho escutar, nunca mais ele vai ser crente. Dizer, Deus me livre, a casa daqueles crentes parece casa de louco, Deus me livre, para ser crente daquele jeito ali, eu nem quero. Então devemos analisar o conhecimento do nosso próximo, às vezes para não dar mau testemunho, até para ter uma discussão com a esposa, tem que saber se o vizinho está com o ouvido no muro, para saber se o crente. Então as coisas têm que ser, de crente é mais delicado, ser cristão é algo fino. A gente não pode dar motivos para que outros se desviem, para que outros sejam escandalizados na nossa vida.
Se alguém olha para um crente, eu me lembro que eu estava no show da Cassiane em 2007, mas a irmã Iris namorando, né, agarradinha na cintura dela no meio do show ali, e a Cassiane cantando, e de trás de mim ali, eu escutei umas vozes, alguém dizia assim, bem como meus pais diziam que os crentes ainda iam dançar. Alguém ali estava escandalizado, né? Alguém ali estava escandalizado, porque os crentes não dançam. O crente não vai para o forró, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma cantora dançando forró aí, e mostraram um vídeo, mostraram um vídeo de uma cantora cantando num karaokê do mundo aí, de uma festa, e meu irmão, e os crentes ficam na verdade pecando, né? Porque o crente não vigiou, aí ele pecou e os outros também pecaram. Porque ver o crente no karaokê cantando música mundana, dançando forró, tudo isso aí vai gerar uma situação constrangedora no meio cristão, né? E devemos ter como exemplo Cristo, que foi tão paciente com seus discípulos, e nós também devemos ser pacientes e compreender os nossos irmãos, né? O cristão compreende as verdades, né, à medida que cresce na graça e no conhecimento, por meio da leitura da palavra e obediência a ela, né? Assim como Cristo foi paciente com seus discípulos ignorantes, Cristo foi muito paciente. Os discípulos ignorantes perguntavam coisas, se podia isso, e ele sempre ali, paciente com seus discípulos. Nós também devemos ter paciência com os nossos irmãos que não têm o mesmo conhecimento que nós temos, e vigiar para não escandalizar aqueles que são mais fracos, né? Como já disse, o cristão ele só compreende a verdade à medida que ele cresce na graça e no conhecimento. Se o crente não crescer na graça e no conhecimento, e na leitura da palavra e na obediência à palavra, ele nunca vai ser liberto de muitas coisas. Ele vai ter sempre uma visão legalista das coisas. Paulo disse, eu posso todas as coisas me são lícitas, mas qual é a palavra que ele sempre usa depois disso? Mas nem tudo me convém. Eu posso, mas nem tudo me convém. Quem diz que eu não posso meter uma bermuda, uma camiseta regata, uma bonetinha, um tênis no pé e sair gordinho todo chique na rua? Eu posso. E vou para o inferno? Vou não. Por isso não vou. Mas muita gente vai se escandalizar. Rapaz, eu vi o pastor da Confratespa todo no tênisinho, bermudinho em cima do joelho, a camisetinha colada, né? Rapaz, isso vai dar o que falar na cidade. Muita gente vai se escandalizar, muita gente vai até se desviar, e eu volto a vestir minhas roupas longas e não vou para o inferno, e outros vão por isto. Então, onde entra o amor, o exemplo de Cristo, amar o meu irmão, não contribuir para que o meu irmão se desvie. Eu devo julgar o conhecimento do meu irmão antes de participar de um banquete como esse, que Paulo fala, julga o conhecimento do teu irmão, examine o conhecimento do teu irmão, né? Julgue o conhecimento do teu irmão, porque o conhecimento, ele vem, né, como instrumento para edificar. O conhecimento, ele vem como um instrumento para edificar e não como uma arma para o combate. O conhecimento não é uma arma para combate, ele é como um instrumento que edifica o outro. Eu preciso examinar o conhecimento do meu irmão e usar o meu conhecimento para a edificação dele, e não fazer uso do meu conhecimento como arma de combate. Usar o meu conhecimento como arma de combate. Se eu uso o meu conhecimento como arma de combate, eu faço o que? Eu mato o irmão. Eu tenho que usar o meu conhecimento como instrumento de edificação. Eu preciso examinar o conhecimento do meu irmão, saber se realmente ele já desenvolveu, se ele está crescendo na graça e no conhecimento, se ele está lendo a palavra, se ele está obedecendo a palavra. Pois João 8,32 diz o quê? A verdade liberta. Se o irmão cresce na palavra, cresce no conhecimento, cresce na graça, ele é liberto. Se ele é liberto, ele vai amar o seu irmão e jamais ele vai ser pedra de tropeço no caminho de algum irmão seu. Seja quem ele quer que seja, nunca contribua para o tropeço de nenhum crente. Seja obreiro, seja pastor, seja membro, seja congregado, não podemos ser tropeço. Devemos usar o nosso conhecimento como
instrumento de edificação e não como arma de combate. Terceiro, examine a consciência do seu irmão. Versículos 9 a 11. Examine a consciência do seu irmão, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Você quer examinar a consciência do seu irmão. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, acaba tem conhecimento, irmãozinho fraco, ver ele sentado na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Não é que seja pecado, mas você deve examinar a consciência do seu irmão. A consciência é aquele juiz, aquele juiz interior que nos condena quando nós fazemos algo de errado, ou nos elogia quando fazemos algo certo. A nossa consciência, a Bíblia diz que ela já foi purificada. Nós devemos ter uma boa consciência. Infelizmente tem gente que ele se acostumou tanto com o pecado, a consciência foi cauterizada e ele já não consegue mais ter nenhuma sensibilidade contra o erro. É impiedoso, não tem consciência. Quem quiser que se arrebente por um lado para o outro, eu estou no bem, o resto não importa. Mente cauterizada. Nós devemos examinar a consciência do nosso irmão, examinar a consciência dele. A consciência dele é aquele juiz que está lá dentro, que quando nós fazemos algo de errado, ele nos acusa. Se esse juiz não nos acusar no erro, nós não temos mais consciência. A nossa consciência também, ela nos elogia quando fazemos algo certo. Mas quando a gente acerta, a consciência elogia a gente. A própria consciência, ela emite ali um sentimento agradável, você está sendo elogiado pelo próprio juiz interior de que você acertou. Mas quando você erra, se você tem consciência, meu amigo, aí você não dorme mais. Aí você perde o sono. Enquanto você não for pedir perdão a quem você ofendeu, você não dorme mais. Mas tem gente que não tem mais consciência. É como o homem lá da Pérsia, o rei Assuero, juntamente com Amã, depois de decretar a morte dos judeus, eles foram fazer o quê? Festejar. Determinar a morte de milhões de pessoas ao redor do mundo, em 127 províncias. Depois de determinar a morte de milhões de pessoas, de homens, mulheres, crianças e idosos, foram comer e beber. Tinha consciência? Não tinham consciência alguma. O cristão não pode ser assim, impiedoso, sem consciência. Se eu estou bem, o resto não tem nenhum problema. É falta de consciência. Nós precisamos examinar a consciência do nosso irmão e também termos uma boa consciência. Para examinar. Quando nós examinamos a consciência do nosso irmão, nós já estamos declarando que temos uma boa consciência. O cristão recém-convertido, ele tem uma consciência fraca. Versículo 10, versículo 7 e versículo 12 diz que esse cristão novo convertido tem uma consciência fraca. Talvez se ele vê outro cristão comendo carne sacrificada aos deuses, pagão, isso fira ele, a consciência dele, e ele venha a pecar. Isso lhe faça pecar. Ou talvez ele vá a outro extremo ainda, a outro extremo, desenvolvendo, porque ele ainda não desenvolveu o seu senso espiritual por completo, e ele pode desonrar o nome de Cristo. Às vezes, um cristão de consciência fraca, novo convertido, de consciência tíbia, ele vê um cristão maduro, quem deveria dar exemplo, quem deveria estar sentado no trono da moralidade, do bom testemunho, vive cometendo erros absurdos. Então isso pode levar um cristão fraco a desonrar o nome de Cristo, ter a sua consciência ferida, e o mesmo venha desonrar o nome de Cristo, venha desonrar, e ele morra, ele pereça, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Cristo morre por alguém, mas existem os grandões que às vezes contribuem para a morte daqueles os quais Cristo já morreu por ele. Então nós devemos examinar a consciência do nosso irmão.
Como diz, pelo teu conhecimento perecerá o irmão pelo qual Cristo já morreu. Porque se alguém vir que tem esse conhecimento sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer carne sacrificada aos ídolos? É por isso que tem aquele negócio, as levas, né? Aquele negócio que vai levar. Alguém vê alguém e fala, se fulano está fazendo, por que eu não posso fazer também? Só que ele vai fazer com mais intensidade, o pecado vai ser maior. Então já pensou? Você pode comer a carne, não tem problema. O problema é o teu irmão. É se o teu irmão ele vai contribuir, se você vai contribuir para o teu irmão viver ou morrer. Não tem nenhum problema a carne, não tem nenhum efeito a bebida, não tem nenhum efeito no corpo, desde que você dê graças a Deus, abençoe o seu alimento. Não interessa onde mataram, onde comeram ou a quem ofereceram. Todo o alimento ele é bendito. Devemos comer tranquilamente, nenhum alimento é contaminoso, mas às vezes estar em ambientes inadequados, isso pode levar o irmão a pecar. Por exemplo, se um irmão maduro vai tomar um refrigerante na mesa de um bar, ele está tomando um refrigerante ali, aí passa um crente fraco, diz, o irmão está bebendo cachaça. Aí o problema é grande. O refrigerante não está matando ele, o refrigerante não está fazendo ele pecar, mas está fazendo o irmão dele pecar. Pois o outro irmão está acreditando que ele está enchendo a cara de cachaça, pois ele está em um lugar onde não deveria estar, como diz aqui a palavra. Porque se alguém te vir a ti e tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, sentado à mesa do templo dos ídolos, os irmãos mais fracos vão se escandalizar, certamente vão enfraquecer por isto, vão. O cristão maduro ele tem uma consciência forte e ele não se deixa afetar pelos deuses pagãos ou pelos pagãos ao seu redor. Mas o cristão de consciência tíbia, ele pode ficar confuso e se meter em problemas. É aquele velho ditado que as pessoas dizem que galinha que acompanha pato, acontece o quê? Morre afogado. Então os cristãos maduros, eles não se deixam afetar de forma alguma. Mas não é porque eu não sou afetado, mas o meu irmão de consciência fraca, novo convertido, será afetado. Será afetado. Então eu preciso examinar a consciência daquele irmão para que ele não venha pecar. Em suma, nós entendemos uma coisa, que nós não podemos fazer nada que fira outra pessoa, mesmo que não fira nós mesmos. Mesmo que nós não sejamos feridos, em suma, em resumo, nós não podemos de forma alguma fazer nada que venha ferir outra pessoa, como diz a palavra aqui, para que o irmão não se fira, não tenha a sua consciência ferida e venha pecar. Este é o resumo de tudo. Como crente, eu não posso fazer nada que fira outra pessoa. Nada que fira outra pessoa. Não é legalismo, não é religiosidade, é padrão, para que outros não sejam feridos. Se eu vestir camiseta e andar de short, eu não vou para o inferno, mas outros poderão ir, outros poderão se escandalizar. Não é religiosidade, é padrão, para não ferir ninguém, não ferir a consciência de ninguém. É um padrão cristão, assembleiano, que nós devemos levar para não ferir e nem derrubar outros. Esse princípio não nos limita. Não, isso não nos limita. Esse princípio de não ferir os outros, ele não nos limita. Embora possamos achar que sim, pois ele nos permite, esse princípio nos permite ser uma grande bênção para outros e ganhar os perdidos. Nos permite ser uma bênção para nós. É muito bom quando o irmão não é pedra de tropeço. Isso é uma grande bênção para nós. Quando nós não somos pedra de tropeço, essa é a grande bênção que nós somos. Isso não é viver uma vida limitada. Não, eu estou cheio de limite. Não, eu estou me abrindo mão, eu estou abrindo mão dos meus direitos. Que eu tenho esse direito, eu posso, irmão. Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Mas eu estou abrindo mão
dos meus direitos para não ferir os mais fracos. Isso é o exemplo de Cristo. Paulo no capítulo 8 aqui, o exemplo é o de Cristo, é o amor. Cristo morreu pelo fraco. Este é o amor. Eu estou abrindo mão dos meus direitos para não ferir outros. Às vezes eu posso até pensar que isso me limita. Não está me limitando, não estou limitado a nada. Eu estou sendo uma grande bênção para outros e também contribuindo para que outros perdidos cheguem-se a Cristo. Não posso escandalizar. Se eu escandalizar o irmão, eu escandalizo o de fora, porque o escândalo não fica só na família. No dia que o pastor escandalizar a igreja, os parentes dos irmãos que não acreditam, tudo vão saber. Rapaz, o pastor, Deus o livre de combate desse dia, né? Rapaz, o pastor da irmã Cátia escandalizou na igreja. Aí os parentes da Cátia, ninguém vai saber, né? Que não são crentes, né? Eu não sei nem o que a Cátia está fazendo crente. O pastor dela estava bebendo cachaça, né? Então isto é aquela coisa, é ser uma bênção para outros. Não trabalhar para que outros tropecem, para que outros vivam em pecado, para que outros percam o caminho. Nada de alimentação ou bebida, né, que seja algo lícito, que não seja bebida alcoólica. Nada disto é contaminoso ou contribui para que você viva melhor. Se você quer beber refrigerante, beba refrigerante à vontade. Se você quer tomar chimarrão, tome o chimarrão à vontade. Você quer tomar um tererê, tome o tererê à vontade. Quer comer carne de porco, coma à vontade. Eu não quero comer carne de porco marrão, agora eu quero comer comida exótica, cobra assada. Coma cobra assada, não é pecado. Alimentação nenhuma é pecado. Agora, se os meus irmãos mais fracos veem nisso pecado, aí eu já tenho que examinar a consciência do meu irmão. Se o que eu faço, se o que eu estou fazendo, ele fere a consciência do meu irmão, eu já não devo mais fazer. Da mesma forma, é todos nós. Se a sua forma de se vestir escandaliza o teu irmão, muda a forma de vestir. Muda a forma de vestir. Se a minha forma de me produzir, ela fere a consciência de outros irmãos, eu preciso mudar a minha forma de me produzir. Se eu, ao usar joias, fere os meus irmãos, então eu deixo de usar joias. Se eu usar roupa curta, fere a consciência dos mais fracos, eu vou deixar de usar roupa curta, porque tem gente se escandalizando, tem gente pecando, tem gente de uma consciência fraca, que não vai suportar. Vai pecar também. Então devemos examinar a consciência do nosso irmão. Não é só a gente, não é pensar uma visão egoísta. Eu devo pensar no meu irmão, eu devo pensar no meu próximo, eu devo pensar, né? Para encerrar, quarto conselho de Paulo: considerar o exemplo de Cristo. Esse é o exemplo que todos nós devemos considerar, é o de Cristo. Versículos 12 e 13. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Você está entendendo quanto é sério isso aqui? Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Versículo 12. Pecais contra Cristo. Quando eu firo a consciência fraca de um crente, eu estou pecando contra Cristo. Não é somente contra o irmão fraco, também contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Nunca mais comerei carne. Para que meu irmão não se escandalize. Isso é amor. É o exemplo de Cristo. Amar. É amar. Se comer carne escandaliza, nunca mais vou comer carne. Por quê? Amor ao meu irmão. Para que o meu irmão não se escandalize. Vamos ler uma referência para a gente encerrar. Mateus 17, 24 a 17. 24 a 27. Mateus 17. Vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 24 até o versículo 27. Vamos ler essa referência para a gente encerrar. Usando o exemplo de Cristo. Mateus 17, versículo 24 a 27. E chegando eles a Cafarnaum,
Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga dracmas. Aqui a acusação é contra Cristo. O vosso mestre. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Acusando Cristo. Disse ele: sim. E entretanto em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Jesus Cristo não tinha dever nenhum de pagar, ele era filho da terra, então tinha que cobrar imposto, era dos alheios, não dos filhos. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então, livre os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua, toma e o dá por mim e por ti. Cristo ele não tinha nenhum dever de pagar imposto, ele era filho da terra. O imposto não era cobrado dos filhos, mas sim dos alheios. Mas para não escandalizar pessoas que nem crentes eram, que nem seguidores de Cristo eram, para não escandalizar, ele pagou, para não escandalizar. Este é um exemplo que nós devemos tomar, que nós devemos ter, é o exemplo de Cristo. Para não escandalizar os nossos irmãos, nós devemos pagar um preço, irmãos. Ser crente não é só carregar uma Bíblia para a igreja e cumprir tabelas em culto. Eles acusaram o próprio Cristo: o vosso mestre não paga as dracmas. Aí Cristo perguntou: Pedro, de quem eles cobram imposto? É dos filhos da terra ou dos alheios? É dos alheios. Mas para não os escandalizar, vai lá, pega o peixe, pega o dinheiro e paga por mim, por ti esse imposto. Ele não tinha nenhum dever, mas às vezes nós precisamos pagar um preço para não perder o irmão. A Bíblia ensina que é melhor perder a razão do que perder o irmão, porque se nós abrirmos mão da nossa razão, nós ganharemos os nossos irmãos. Mas quando nós nos apegarmos à nossa razão, aos nossos direitos, e dizer: dentro do meu quadrado eu não abro mão para ninguém, você vai perder o seu irmão. Você nem crente é, se assim você age. Não é esse o comportamento do cristão verdadeiro. Ele nunca tem razão. Não, o crente nunca deve ter razão. O crente deve fazer o que é certo e nunca escandalizar o seu irmão, ainda que dentro do seu direito ele abra mão do seu direito para que ele possa entrar no céu, porque Cristo deu exemplo. O que Cristo ia para o inferno? Por acaso o povo se escandalizasse? Ele ia para o inferno? Se ele não pagasse aquele imposto, ele ia para o inferno? Ele não ia. Mas para não escandalizar, ele pagou. Nós devemos ter o exemplo de Cristo, o exemplo dele. Na hora de comer, como está falando, é pecado comer carne? É não. É pecado tomar uma bebida que não seja alcoólica? É não. Eu posso ir a uma festa dessa? É pecado? É não. Desde quando você examine a sua atitude, examine a consciência dos seus irmãos, examine o conhecimento dos seus irmãos e considere o exemplo de Cristo. Considere o exemplo do nosso Senhor. Amar o próximo e não ser pedra de tropeço. Abrir mão dos nossos direitos. Abrir mão dos nossos direitos. É uma coisa difícil, é abrir mão dos direitos. Eita, quando eu estou certo eu vou longe, não é assim? Se eu estiver dentro da minha razão, ninguém me segura, ninguém me para. Meu irmão, crente não, é diferente. Se bater na tua cara, vira outra face. Se alguém te tomou a capa, dá-lhe também a túnica. Se alguém te obrigou a andar uma milha, anda outra milha com ele. É assim que é a vida do crente, abrindo mão da razão para não escandalizar o seu irmão. Nós devemos abrir mão dos nossos direitos para não escandalizar. Eu tenho o direito de comer carne, eu tenho o direito de andar de short, eu tenho o direito de andar de camiseta, eu tenho o direito de, quem sabe, botar até um cordão de ouro no pescoço, mas eu não faço para não escandalizar o meu irmão. Se eu quero ir para o céu, eu abro mão dos meus direitos para não escandalizar, porque perto de mim tem pessoas fortes, mas também tem pessoas fracas.
Então eu devo analisar tudo antes de fazer. Então, ainda que você passe numa encruzilhada e lá tem um frango assado, se tem fome, coma, você não vai para o inferno. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos neste momento estar encerrando e orando. Já são 9 horas da noite. Amanhã tem EBF, Escola Bíblica de Férias das Crianças. Quinta-feira começa a nossa Santa Convocação. Santa Convocação. Vocês entenderam? Ouviram as meninas como é que é? Santa Convocação.